O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai os seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum e começamos a acompanhar juntamente com o evangelista a missão de Jesus de instauração do reino de Deus. Mas existe uma coisa que me chama a atenção nesse evangelho, que perpassa de modo geral o evangelho de São Mateus. Se depois você tiver essa santa curiosidade de procurar em casa ler o evangelho de Mateus, você vai perceber que durante todo o evangelho de Mateus existe passagens do Antigo Testamento que Mateus vai construindo e apresentando Jesus. E há uma palavra que de modo geral norteia esses momentos em que Mateus, antes de apresentar a figura de Cristo, diz: para se cumprir a profecia. E aí Mateus vai pegando palavras lá do Antigo Testamento, promessas de Deus, palavras proféticas anunciadas por Deus por meio dos seus servos, os profetas, também até mesmo coisas da Torá para nos fazer enxergar em Cristo a realização plena das promessas de Deus. Não é à toa que São Mateus faz isso, mas ele, convicto da fé, ele é alcançado de fato pela fé em Cristo, por saber que Cristo é a realização de tudo o que outrora Deus prometera por meio dos profetas, e por escrever o Evangelho de modo especial para os judeus que se convertiam ao cristianismo. O que Mateus deseja é que aqueles que escutavam o seu Evangelho e aqueles que leem o Evangelho possam também, na fé, serem conduzidos à certeza de que as promessas de Deus
elas se cumprem todas em nosso Senhor Jesus Cristo. E que tudo o que outrora Deus falou no passado ganha a sua plenitude e o seu sentido em Cristo Jesus. Amém? Veja, queridos irmãos, com isso o Evangelho está nos dizendo que aquilo que Deus queria dizer aos homens, aquela luz que Deus queria transmitir ao coração dos homens, de todos aqueles que se encontravam nas regiões da escuridão, da ignorância, do erro, do desconhecimento do verdadeiro Deus, da ilusão, da mentira, do engano, da superstição, de tudo aquilo, aqueles que se encontravam na região do paganismo, ou seja, dos que não conheciam o verdadeiro Deus. A luz e a palavra que Deus quis dizer aos homens foi dita em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor prometeu: terra de Zabulon, terra de Neftali, no passado tu fostes humilhada por Deus, Galileia dos pagãos, lugar daqueles que ainda não conheciam a fé, daqueles que ainda se deixavam levar por ilusões, daqueles que ainda não eram levados pelo erro, daqueles que ainda eram levados pelas superstições, daqueles que eram levados pela idolatria, daqueles que eram levados por outras experiências longe da verdade de Deus. Para todos esses, uma luz resplandeceu, e esta luz é Cristo. Jesus, diz o Evangelho de São João, é a luz dos céus que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, nós precisamos aprender a partir dessas palavras, primeiro, que aquilo que Deus queria dizer para os homens, que a palavra que Deus queria anunciar aos homens, que a verdade que Deus queria revelar aos homens para tirar-lhes da ilusão e da mentira, foi-nos revelada em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a verdade de Deus, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o anúncio de Deus, Jesus é aquilo que Deus queria dizer aos homens, ou seja, toda luz da verdade que emana de Deus eterno, nós a encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que no Evangelho de São João, nosso Senhor diz: eu sou o caminho, o que mais? A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A verdade é Jesus. Ele nos revela a verdade de Deus e Ele nos revela ao mesmo tempo a nossa própria verdade. Ou seja, em Jesus nós temos o encontro com a verdade, não com uma verdade, mas com aquela realidade que é a verdade absoluta, que dá sentido a todas as outras verdades. E o que eu estou querendo dizer ao mesmo tempo é o seguinte: que tudo que se nos apresente, mesmo que seja bonito e encantador, se difere daquilo que nosso Senhor nos ensinou e fez, nós desconsideremos. Para nós cristãos católicos existe uma verdade absoluta. Esta verdade está concretizada, humanizada, encarnada em Jesus. Amém? Então, cristão, se apareceu outra doutrina, outras palavras
que forem contrárias daquilo que Jesus ensina. Pode ser bonito, mas não é verdade, é mentira, é ilusão para te tirar do caminho de Cristo. O critério para saber o que vem de Deus é Jesus, e o critério para saber o que é verdadeiro é aquilo que está em consonância com o Evangelho de Jesus. Por isso, São Paulo em outro momento vai dizer: olhe, meus irmãos, se descesse um anjo do céu, lindo, maravilhoso, pregando um evangelho diferente daquele que nós aprendemos dos apóstolos e da igreja, seja considerado anátema. Ou seja, desconsidere, seja excomungado, não tome comunhão com aquele pensamento, porque não vem de Deus, mas vem do diabo. Ou seja, a centralidade da fé cristã está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o ponto no qual nós nos encontramos, Ele é a verdade de nossa fé, e é em torno dele que deve girar toda a nossa vida cristã. Significa que nós não podemos colocar nada nem ninguém no centro que não seja Jesus, que a gente corre esse risco. Às vezes, inclusive, tem gente que chega e faz determinadas perguntas e diz: padre, isso aqui. Eu digo: minha filha, como é que está no Evangelho? Não sabe o Evangelho. Se você não conhece o Evangelho, você não conhece Jesus. E se você não conhece a verdade que é Cristo, você se deixa iludir por tantas palavras mentirosas. Há muita gente que inclusive vive na igreja, mas a fé é mais permeada de superstições do que a fé autêntica. O critério é o Evangelho de Cristo. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Senão a gente faz como na leitura que a gente ouviu, São Paulo falando aos Coríntios: meus irmãos, que coisa mais feia que eu estou ouvindo a vosso respeito. Estou sabendo que existe confusão entre vocês, porque uns dizem: eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo. Outros dizem: não, eu prefiro Apolo, que foi um grande pregador na época de São Paulo. Inclusive, diz os estudiosos que ele pregava melhor do que São Paulo. Bom, a gente encontra, por exemplo, no Atos dos Apóstolos, uma vez que São Paulo está pregando, uma pregação que não terminava nunca, durou a noite toda. Tem um rapaz na janela e no meio da pregação o rapaz cai e morre. Aí São Paulo vai lá e diz: se levanta, não atrapalhar. Não atrapalhe não. Então Apolo era um grande pregador. Outros dizem: não, eu prefiro Apolo. Outros: não, eu prefiro Pedro. Não, eu prefiro Cristo. Veja, esta é a tentação de muitas vezes nós colocarmos os homens ou as coisas no lugar de Jesus. Aí São Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Não. Por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Não. Ou seja, o centro é Cristo. Jesus é o centro de nossa fé, é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é a luz de Deus. E quando Ele não se torna o centro de nossa vida, então nós corremos o risco de seguir muitas outras coisas ou outras pessoas, mas não Jesus. E coloque uma coisa na sua cabeça: ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Ninguém. Nem você mesmo, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu emprego, nem sua viagem, nem seu lazer, nem o padre, nem os seus projetos. O lugar de Cristo deve ser ocupado por Ele, porque quando a gente não põe Ele no centro, todas as coisas ficam fora do eixo. Lembra aquilo que em outro momento Jesus dizia? A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. O que era a pedra angular? Era uma pedra que se punha no centro da construção para definir todos os outros espaços. Jesus é a pedra principal de nossa vida.
é a verdade no entorno da qual se constrói a nossa vida. Se a gente põe outra coisa no lugar, tudo desanda. Ele é a luz de Deus. A quem nós devemos seguir? A Jesus. A quem nós devemos amar sobre todas as coisas? A Jesus. Quando a gente o ama sobre todas as coisas, aí a gente tem coragem de deixar para trás o que precisa. Mas quem não se deixa alcançar pelo seu amor e pela sua luz não entende o Evangelho. Vocês repararam no Evangelho de hoje que nosso Senhor primeiro vai para a terra dos pagãos para se cumprir a profecia, isso nós já estamos pregando. Mas a segunda parte é o chamado dos primeiros discípulos. Primeiro André e Pedro, que eram irmãos, que estavam junto com seu pai, aliás, consertando as redes. Depois Tiago e João, que também eram pescadores. Nosso Senhor passa e diz: ei, me sigam, que de agora vocês vão pescar de outra forma. Observaram nos dois chamados qual é a atitude dos discípulos. São Mateus diz: eles deixaram imediatamente tudo para seguir Jesus. Quem descobre Jesus como a verdade absoluta, quem descobre Jesus como Deus encarnado, quem descobre Jesus como a luz que ilumina a nossa vida, é capaz de deixar todas as redes que nos prendem para segui-lo. As redes são muitas coisas que às vezes a gente amarra na vida e impede a gente de dar passos. O que você precisa deixar para seguir melhor Jesus? Baixa um pouco tua cabeça. Pensa um pouco na sua vida. Nosso Senhor hoje também está passando no mar da sua vida através dessa celebração. Através da sua palavra, anunciada e pregada pela Santa Igreja, corpo místico de Cristo. Jesus hoje está passando na sua vida, está dizendo: ei, deixa para trás as redes e me segue. O que é na sua vida que hoje te amarra, te prende e te impede de seguir Jesus? Olhe para a sua vida e no silêncio do coração vá dizendo: Jesus, é isso, e eu te peço, me ajude a me libertar disso para te seguir de verdade. Jesus quebra as algemas. Jesus corta as redes, as tramas, os nós que me prendem e me impedem de te seguir. Eu quero te seguir. Quero eu também, Senhor, fazer de vós o centro da minha vida, a luz da graça na minha história, a verdade que norteia o meu existir. Dai-me a graça de deixar para trás o que for necessário para te seguir sempre em frente, na busca do reino que está próximo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para